E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos. Eu estou bem, graças a Deus, e sei que é muito bom voltar a falar com vocês por aqui e logo sobre esse Ceará e Internacional, um confronto, o primeiro onde o Ceará pode atingir o seu objetivo de Série A em 2025. Qual seria esse objetivo? Chegar finalmente aos 45 tão sonhados pontos nesse campeonato brasileiro. No vídeo a gente vai falar sobre isso, sobre as dificuldades que o jogo deve ter. É uma partida contra o Internacional, não é simples. O Ceará já enfrentou o Internacional esse ano e perdeu lá no Rio Grande do Sul, mas dessa vez joga em casa diante da sua torcida. Isso pode ser um lado positivo que a gente vai conversar um pouquinho. Tem tabu a ser quebrado. O Ceará venceu pela última vez o Internacional em 2019. São 6 anos, tudo bem, o Ceará passou 2 deles afastado da Série A do Brasileiro, mas jogando pela Série A antes de voltar para a Série B. Teve dificuldades, já não vinha vencendo o Internacional, são 7 jogos sem o Ceará vencer o Internacional, e no ano onde já quebrou alguns tabus, quem sabe esse possa ser o próximo tabu, esse pode ser o tabu que venha a ser quebrado nessa sequência de campeonato brasileiro. A gente também vai conversar sobre quem fica fora, quem volta e as chances de Fernando Sobral, que esteve entregue ao departamento médico, não participou da última partida exatamente por isso. Acho que nem iria ser titular, mas seria uma boa opção para o técnico Léo Condé. Então a gente também conversa sobre isso hoje aqui conosco no vídeo. Quero agradecer o like que vocês já deixaram e pedir para você que ainda não deixou o seu like para ir lá e aprovar o nosso vídeo. O seu like nada mais é do que a sua aprovação. Olha lá onde tem um legalzinho assim para cima, você vai lá e deixa o seu like, ele é muito importante. Ative aí o canal como um vídeo desse canal que você aprovou. Ative esse vídeo como aprovado dentro do nosso canal. A gente agradece muito essa sua participação por aqui. Não deixe de jogar o vídeo para cima através do Hype. Você vai lá no Hype, tem uns pontinhos, gasta esses pontinhos com a gente, joga nosso vídeo para cima. A gente agradece demais o seu Hype aqui conosco no vídeo e no canal. Também agradecemos a sua forma de nos ajudar compartilhando o vídeo. Vai lá no compartilhar e manda para o seu grupo preferido, no WhatsApp, no Telegram, manda para aquela galera que é torcedora do Ceará. Você pode mandar para o grupo, pode mandar diretamente para um amigo, para uma amiga que você sabe que vai gostar do nosso vídeo. A gente agradece muito a sua colaboração. E se você ainda não é inscrito, vá para a página principal, clique no inscreva-se e vire um inscrito com a gente. Onde tiver a bolinha lá e tiver inscreva-se, dá para você clicar e se inscrever. Se você tem dificuldade, aqui abaixo na descrição do vídeo, o primeiro link te leva para a página principal. Chegando lá, você clica no inscreva-se, vira um inscrito. A partir desse momento, vai no sininho, ativa todas as notificações e vai ter acesso direto e rápido a todos os nossos novos vídeos. E é isso que é muito legal. Agradeço muito vocês compartilharem e se inscreverem, deixarem o seu like e também o seu hype aqui para o nosso vídeo. Eu queria falar para você mais uma vez sobre aquela questão elétrica. Vocês lembram que eu tenho deixado essa dica do nosso especialista elétrico? Pois é, mas além dele ajudar ali no seu lar, a questão elétrica que você precisa colocar um novo ponto de luz, ajeitar o probleminha que está dando na sua tomada, no seu interruptor, ele ajeita, conserta tudo isso, coloca toda a parte elétrica no seu novo cômodo da casa, ou mexe na parte elétrica naquele local onde a tomada não é para ser ali, é para ser num outro local. Ele vai lá, coloca no lugar certo, ou aquele local que não tem tomada e você está precisando lá para carregar o seu celular. Olha, o especialista elétrico faz tudo isso, é só entrar em contato com ele. Mas além disso, o nosso especialista elétrico vai te ajudar também instalando aquele equipamento que você que tem carro elétrico, aquele equipamento no seu lar que vai carregar o seu carro. Você comprou seu novo BYD? Pois é, tem aquele equipamento que você pode levar com você para em qualquer lugar você carregar o seu carro, mas tem aquele equipamento que é para ficar na sua casa, que é para fazer
a recarga na sua casa, a recarga doméstica? Pois é, ele não é facilmente instalável. Você vai precisar do especialista elétrico. Contacta ele, porque ele já está fazendo isso, já está deixando no ponto esse equipamento para recarga do seu carro elétrico. Então, se você está precisando disso, pode chamar o especialista elétrico, é mais um problema que ele vai resolver. Se você está afim de comprar o seu carro elétrico, já estava meio com medo, como é que vai ser? Quem é que vai instalar o equipamento de recarga domiciliar? O especialista elétrico faz isso para você. Se você está precisando dessa questão elétrica, eu já disse para você, amigo, amiga, com energia não se brinca. Sei que na infância, né, você já tomou um choque, andou tomando choque, seus filhos infelizmente já tomaram um choque, olha, é o menor dos males, mas já dá a demonstração de como é complicado. Então, com energia não se brinca, chama o especialista elétrico e ele vai resolver para você. A gente vai já conversar no vídeo que time deve ter o Ceará para enfrentar o Internacional, porque você vai saber dos retornos para a equipe do Ceará, de quem fica fora desse jogo, como é que deve ser o vozão para essa partida. Vamos ouvir um pouquinho do Bruno Ferreira, que conta que a partida mais importante até aqui da sua carreira, a mais complicada, mas que ele conseguiu vencer na carreira, foi exatamente contra a equipe do Internacional. Então, tudo isso aqui no vídeo. Vamos para uma mensagem de Primos Motopeças e na sequência a gente conversa logo na sequência sobre tudo isso. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Olha, a última vitória do Ceará sobre o Internacional, ela aconteceu ali em 2019. E esse confronto diante do Internacional já foi na reta final de busca de permanência. Na 31ª rodada do Brasileirão, o Ceará venceu por 2-0. O Thiago Galhardo e o Matheus Gonçalves fizeram os gols daquela vitória do Ceará. Só que dali para cá, o Ceará não venceu mais o Internacional. O Ceará seguiu até 2022 na Série A do Brasileiro, mas não conseguiu vitórias sobre o Inter. Foram 7 jogos com 4 derrotas e 3 empates. Uma sequência bastante negativa que o Ceará precisa quebrar. Um Ceará que já quebrou uma sequência de nunca ter vencido o São Paulo lá pelo Brasileiro, de nunca ter vencido o Corinthians lá pelo Brasileiro. Os dois times como mandantes, São Paulo e Corinthians, nunca tinham sido derrotados pelo Ceará. O Ceará quebrou essas sequências, esses tabus, e agora tem mais um tabu pela frente que o goleiro Bruno entende que, sim, é possível quebrar. Cara, o tabu acho que é da mesma grandeza, né? Apesar da situação do Internacional, a gente sabe dos jogadores que tem lá, sabe da qualidade de cada um, mas a gente sabe também da nossa força, sabe da força da nossa torcida, da nossa casa. Então, espero que a gente quebre mais esse tabu aí, né? Para completar aí os tabus quebrados. É importantíssimo a gente ter essa vitória. O clube do Internacional não está vivendo um grande momento e a gente tem que aproveitar aí tudo que foi de desconfiança do adversário para poder sair vitorioso. Mas esse Ceará Internacional certamente vai muito além só dessa questão de tabus, né? O Ceará, ele tem uma pontuação alvo nesse brasileiro, ele precisa chegar nela, ele precisa continuar pontuando, ele precisa confirmar
sua permanência na Série A do Brasileiro. Um time que volta para a Série A, ele tem sempre menor investimento do que outros, a gente já conversou sobre isso. E além disso, um time como o Ceará, aqui no Nordeste, que não é ainda uma SAF, que não tem um investimento forte externo. O investimento que ele tem é sua torcida como sócia torcedora, você que é sócio torcedor, seus amigos, seus colegas, torcedores do Ceará que são sócios torcedores. São os patrocínios que o clube consegue ter. E é a venda de direitos para as transmissões cujos valores são sempre muito menores do que os clubes do eixo sul-sudeste do país. É por isso que o Internacional tem um investimento muito maior. Por exemplo, o adversário do Ceará nesta quinta-feira. É por isso que o Ceará precisa se equiparar a isso, vencendo seus jogos, ganhando permanências, idas a Copas internacionais, mantendo-se muitos e muitos anos na Série A, beliscando algumas finais, como já teve final de Copa do Brasil, semifinais de Copa do Brasil, títulos de Copa do Nordeste, sequências de títulos estaduais. Tudo isso traz a grandeza, claro que proporcionalmente, né, o estadual está mais embaixo nessa proporcionalidade, a Copa do Nordeste, por ser um regional, está um pouco acima, e aí vem Copa do Brasil, Brasileiro. A proporcionalidade ela existe, mas qualquer título faz diferença na vida de um clube, e é o caso do Ceará. Nesse momento, o que ele precisa é se manter na Série A do Brasileiro, e é assim que ele vai conseguir com a pontuação que determinou-se desde o início da temporada a ter. Ou seja, vencer o Internacional, chegar aos 45 pontos, é um bom caminho para isso aí. Além disso, nesse jogo, nós temos pessoas do Internacional, principalmente torcedores do Internacional, né? Sejam eles torcedores no microfone ou, sei lá, no vídeo, entendendo que o Internacional é um time muito melhor que o Ceará. E aí você tem que olhar por dois prismas. O papel, tecnicamente, cada jogador, a individualidade, sim, são jogadores que são mais caros, que têm um potencial técnico maior, que já demonstraram esse potencial, mas acontece que o time em campo precisa ter um casamento, são 11 jogadores ali. O time em campo marcou 37 pontos, enquanto o Ceará marcou 42. Então o momento do Ceará nesse brasileiro é melhor que o do Internacional. Embora o Inter tenha gastado uma fortuna com seu time, embora gaste uma fortuna com seus treinadores, embora tenha um investimento muito maior do que o Ceará. Foi o Ceará, com um investimento menor, que até aqui marcou uma pontuação maior que o Internacional e chega com ela para esse jogo no Castelão nesta quinta-feira à noite. O goleiro Bruno fala um pouco em relação a esse assunto de Ceará Internacional, as necessidades que são colocadas em campo e um pouco do que o adversário vem jogando contra o Ceará, falando do Internacional ser um time melhor ou, pior ainda, falando do Ceará ser um time inferior à equipe colorada. Bom, a gente sabe da importância do campeonato, né? Sabe da dificuldade, então a gente chegar nos 45 pontos, que é o objetivo principal do clube, é a questão de tranquilidade maior, né? Porque a gente sabe que ainda tem chances, né? Apesar de ser bem pequenas, mas ainda tem chances. E, bom, sobre o momento do adversário, né? Sobre o que eles falam, eles podem falar o que quiserem. A gente está concentrado em fazer a nossa parte dentro de campo, manter o que vem sendo feito, né, com o nosso treinador, que tem feito boas estratégias que estão ajudando bastante a gente. Então, jogar o que a gente vem jogando, pensar na gente e fazer o nosso jogo. E para esse jogo, o técnico Léo Condé tem retornos, mas também tem jogadores fora. Por exemplo, o Rafael Ramos, titular na última partida. É óbvio que a gente precisa entender o contexto. Ele foi titular porque o Condé entendeu que precisava de uma dobra de marcação do lado direito, porque o seu lado direito ia ficar exposto ao lado esquerdo do Corinthians, um lado esquerdo inteligente, com velocidade e que poderia ser uma arma do Corinthians. Até foi por alguns minutos, porque apesar da escalação do Rafael ali, houve um erro na forma como a marcação iria acontecer nos primeiros minutos. E o Corinthians se valeu disso e acabou criando boas jogadas. O gol feito pelo Corinthians foi anulado por um impedimento, havia um impedimento, não foi lícito, e o Léo corrigiu tudo.
quando ele puxou o Pedro para o lado direito, deixando com que o lateral tivesse um pouco mais de preocupação com o Pedro Henrique, e aí a dobra do Fabiano com o Rafael funcionasse a contento do ponto de vista da marcação, o Ceará foi bem. Foi inclusive nesse momento que o Ceará consegue o contra-ataque do seu gol. Outros contra-ataques foram conseguidos durante a partida também, por causa dessa mudança de funcionalidade. O Rafael cumpriu seu papel, foi muito bem, só que ele completou a série de 3 cartões amarelos. Ele iria jogar contra o Internacional? Não, duvido que o Rafael fosse começar um jogo contra o Internacional. Até porque tem os retornos, que eu vou dizer, e que tirariam essa possibilidade. E também a diferença do jogo, né? O Ceará jogando contra um outro time, que é o Internacional, jogando num outro prisma, que é em casa, e com um reforço a mais, que é a sua torcida dentro da Arena Castelão. Então, Rafael Ramos fora pela suspensão. Quem que volta? Volta o Vina. O Vina, no Clássico, completou a série de 3 cartões, cumpriu a automática diante do Corinthians, está de volta ao time, volta ali ao setor de meio campo. E volta o Pedro Raul. O Pedro Raul não podia enfrentar o Corinthians, a questão do contrato emprestado pelo Corinthians, o Corinthians até paga metade do salário dele, então ele realmente não poderia enfrentar a sua equipe de origem. Sendo assim, ele volta para esse jogo, que é diante da equipe do Internacional. E vocês têm me perguntado muito, Fernando Sobral. Bem, as informações que eu tenho é o seguinte: semana passada, o Fernando Sobral, na quinta-feira, chegou a treinar em campo, um trabalho físico-técnico, um trabalho de avaliação física dele, avaliação certamente fisiológica também, para não ficar totalmente parado. Mas o que se esperava? Que na sexta, que na nova semana, isso não aconteceu. Então, dificilmente o Fernando Sobral terá condição, sem participar de treinos em sequência, de jogar diante da equipe do Corinthians. Diante da equipe do Internacional. Deve acontecer o mesmo que diante da equipe do Corinthians, onde ele ficou fora, ficou em tratamento. Então, ele deve fazer isso pela segunda partida consecutiva. E talvez na rodada seguinte, será joga na segunda que vem, vai até o interior de São Paulo para jogar contra o Mirassol, quando será tomar esse voo para São José do Rio Preto, porque é de lá que será vai para Mirassol, talvez o Fernando Sobral esteja. Mas para esse jogo é muito difícil que ele participe. Também vocês podem me perguntar, e aí, Sobral bem seria titular? No meu ponto de vista, não. Com Dieguinho e Zanocelo jogando como estão jogando e indo bem, fazendo uma boa parceria, eu não colocaria o Fernando Sobral na equipe, eu manteria o Dieguinho, manteria o Zanocelo, mas eu, claro, gostaria muito de ter o Fernando Sobral, que é uma ótima opção e seria mais uma no banco de reservas do Ceará. Então, como é que deve ficar esse Ceará para enfrentar a equipe do Internacional? O Bruno no gol, o Fabiano na lateral direita, o Marcos Vitor ao lado do William Machado na zaga e o Matheus Bahia na lateral esquerda. Meio campo com Dieguinho, Vinícius Zanocelo e o Vina, e na frente o Galeano, o Pedro Henrique e o Pedro Raul. Acredito que é esse o time do Ceará para a partida. Claro, o Condé tem tido umas surpresas, né, de última hora naquele time que a gente imagina que normalmente era o time que o Ceará colocaria em campo, mas a tendência natural com a volta do Vina, com a volta do Pedro Raul, é que seja essa equipe. Deixo com você no comentário, amigo, amiga, o que você acha? É uma boa? Ah, não, eu mexeria. Ah, eu utilizaria esse, utilizaria aquele. Eu vejo seus comentários e a gente conversa por lá através dos seus comentários também. Está na hora de você deixar o seu like, sempre muito importante. Ativa aqui a permissão que o canal lhe dá de dizer que gostou, de dar a sua aprovação, e a plataforma vai entender isso mandando o vídeo para outras pessoas. É por isso que é tão importante o seu like conosco aqui no canal. Não esqueça também de deixar o seu hype, os pontinhos do hype, todo mundo tem. Entra lá no hype, você vai ver que tem uns pontinhos, joga o vídeo para cima. A gente agradece muito o seu hype conosco. E se você quer compartilhar o nosso vídeo, ajudar de forma direta para que outras pessoas acompanhem, você pode compartilhar. Vai lá no compartilhar, abre o WhatsApp, abre o Instagram, o que você preferir, manda o vídeo para o seu grupo preferido, manda o vídeo para os seus amigos. É uma forma de nos ajudar e a gente agradece demais essa sua cooperação. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, é só clicar no inscreva-se para virar um inscrito. Se você tem dificuldade de fazer isso, o primeiro link aqui na descrição, aqui abaixo, vai para a página principal do canal. Chegando lá, tem inscreva-se, você clica
vira um inscrito, vai no sininho, ativa todas as notificações e aí, toda vez que tiver vídeo novo, você vai estar conosco aqui, porque o vídeo chega primeiro para quem ativou todas as notificações. O vídeo sempre chega para você que é inscrito e ativou todas as notificações, então se inscreva no canal, ative as notificações, acompanhe aqui as nossas informações e a gente agradece demais por vocês estarem conosco e acompanharem tudo sobre esse Ceará Internacional. Quem sabe, hein? O Ceará chegando aos tão sonhados 45 pontos. É a primeira chance que ele tem disso. Completou 42 no jogo passado contra o Corinthians, vencendo. Chegaria aos 45 e aí a sua chance de ser uma equipe livre dessa briga contra o rebaixamento e tentar buscar algo mais dentro desse campeonato brasileiro. Quero agradecer a todos vocês por estarem conosco aqui, por compartilharem, darem um hype, se inscreverem, deixarem o seu legalzinho, o seu ok, porque o like é você dizendo para a plataforma que aprovou o vídeo e a gente agradece demais e retornaremos, se Deus nos permitir. Esse é nosso compromisso, né? Se Deus nos permitir, retornaremos nos próximos vídeos. Até lá!